Palitinhos crocantes de cebola e queijo são como receitas de vó, simples, econômica e saborosa. Nossa! Para essa receita, vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, 50 gramas de queijo parmesão, é um pacotinho, 2 ovos, 1 colher de sopa de creme de cebola em pó, 80 ml de óleo, 3 cebolas pequenas. E as cebolas em gramas, anote aí no seu caderninho, 80 gramas. E 50 ml de água. Receita de vó, simples, econômica e saborosa. Tenho certeza que você vai amar. É uma receita fácil de dar o ponto. Aí você pode estar se perguntando, Edva, não leva sal? O sal desse palitinho é o queijo parmesão e o creme de cebola em pó. Pronto, aí chega um momento aqui, olha, que eu vou ter que colocar a mão na massa. É uma receita fácil de fazer, mas você tem que prestar atenção no passo a passo. Se for a primeira vez que você vai fazer essa receita aí e não der o ponto, você vai acertando com um pouco de água. E se a massa ficar muito mole por conta da cebola, que ela é bem úmida, aí você vai colocar mais um pouco de farinha de trigo. Mas é aquela coisa que eu falo sempre, coloque a mão na massa para que você entenda o que eu estou falando. E eu gosto quando acontece certas coisas na produção. Aqui, olha, a massa está seca, eu vou ter que colocar mais um pouco de água. E esse um pouco de água não é uma quantidade grande não. Olha, eu vou até medir, olha. 2 colheres de sopa, né? Produção, você apareceu, produção? Já tô por aqui, de olho nesses palitos crocantes. Pronto, olha só, 2 colheres de sopa de água, eu já percebo aqui que já deu ponto. Agora eu vou colocar a massa na bancada e vou sovar por uns 5 minutos. Escreva aí no seu caderninho. Eu vou abrir essa massa, mas antes disso eu tenho que deixar ela descansar por 10 minutos. Por que isso, Edva? Porque quando você deixa a massa descansar, ela fica mais fácil de abrir. Eu posso abrir agora? Até posso, mas eu vou ter que colocar muita força aqui no rolo. Então escreva essa dica de milhões aí no seu caderninho. E cubra a massa para que ela não fique ressecada. Daqui a pouquinho eu volto. Prontinho, passado esse tempo, eu vou abrir a massa em um formato comprido, sabe? Assim, olha, do meio para fora, do meio para fora. Observe que a massa ela abre facilmente. E esses pontinhos aqui, não se preocupe não, é do creme de cebola. Como eu vou cortar em palitinhos rústicos, eu vou deixar a massa aqui uma fita comprida. Olha só, aqui você já pode cortar assim os palitinhos. E se você não tiver esse cortador aqui, a carretilha, você pode usar uma faca. Não se preocupe com os tamanhos, mas se você gosta de padronizar a espessura, você pode usar um rolo de massa ajustável e ele tem 4 discos, 10 milímetros, 6 milímetros, 3 e 2. Eu vou usar esse aqui, olha, de 6 milímetros. Aí você pode me perguntar, Edva, eu não vou fazer porque eu não tenho um rolo de massa ajustável? Não, você vai fazer sim. Você pode abrir desse jeito aqui, com qualquer rolo aí que você tiver na sua casa. Pode fazer aí que fica maravilhoso, sem frescura, sem nada, tá bom? E você pode usar uma faca também, olha, para cortar, que fica perfeito, olha. Tá vendo? É só colocar na forminha, tá? Aqui eu tenho uma forma e eu vou untar ela apenas com óleo.
É uma receita rústica e você pode cortar com o tamanho aí que você quiser. A espessura você define, mas o tamanho, não se preocupe não. Gente, eu acredito que uma receita pode mudar uma vida. E se você também acredita, se inscreva aqui no canal e vem crescer com a gente. Eu tenho uma dúvida, se eu não quiser usar cebola fresca, eu posso colocar apenas o creme de cebola em pó? Boa pergunta, produção. Você pode substituir pelo creme de cebola em pó. Para essa quantidade aqui, você vai usar 4 colheres de sopa. 4 colheres de sopa de creme de cebola em pó, né? Isso mesmo. E onde é que encontra creme de cebola em pó? No supermercado, é fácil de encontrar, viu, produção? E também em lojas de especiarias. Isso, em lojas de especiarias. E se você quer aprender mais sobre salgados, eu tenho um e-book de empadas e empadões, um e-book de coxinhas artesanais, um e-book de salgados para festa. E esse e-book de salgados para festa, ele não serve apenas para salgados de festa. Você pode fazer salgados para lanchonete, coffee break, fique livre. E eu também tenho um e-book de precificação para te ensinar como calcular o preço de vendas dos seus salgados. Todos os links eu vou deixar aqui na descrição ou no comentário fixado. Essa massa não leva pó royal, não? Não, não leva pó royal, não leva fermento para bolo, fermento para pão, nada disso. Nada de fermento, né? Nada. O meu forno ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E não coloque para assar com forno frio, ele já tem que estar pré-aquecido. E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 20, no máximo 25 minutos. E aqui, deixe esfriar um pouco. Não tente tirar da forma agora. E escreva aí no seu caderninho. Quanto mais eles esfriam, mais crocantes eles ficam. Olha, bem assado. Gente do céu. Bom, vocês precisam fazer. Maravilhoso. Muito bom. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma receitinha com muitas dicas. Nossa.